Olá, galerinha querida! Tudo bem com você? Como que você está? Eu espero que você esteja bem. Está se cuidando? Está estudando bastante? Isso mesmo, aproveita aí, né? Que temos que ficar em casa e vamos estudar bastante, vamos aproveitar. Nós vamos falar hoje sobre substâncias e misturas. Eu convido você para pegar o teu caderno, isso mesmo, pega o caderno, chama a família se você quiser. Pega a caneta, vamos fazer anotações sobre essa aula. E eu não estou sozinha. A Jéssica está aqui comigo. Oi, Jéssica. Então, vamos para a nossa aula. Antes, para não esquecermos, nós temos o quê? Os nossos objetivos. Sim, nós precisamos ter objetivo. Vamos a eles. Relembrar a diferença entre substância e mistura. Vamos relembrar a diferença entre substância simples e substância composta. Vamos relembrar a diferença entre mistura homogênea de mistura heterogênea. Relembrar soluções nas substâncias, nas misturas homogêneas. Relembrar o que é uma solução e os seus tipos. Relembrar o que é um soluto e um solvente. Vamos conversar sobre essa imagem aqui? Conta para mim, você já fez algum bolo alguma vez? Você já viu alguém preparar um bolo? Vou te dar um conselho, se você não fez ainda, chama um adulto, não faça sozinho não, vai ficar mais divertido e vai ter mais cuidado, porque um vai estar cuidando do outro, então se quiser fazer, pede ali a autorização para a mãe, para a avó, para a tia, e juntos daí vocês preparem o bolo. Nós unimos muitos ingredientes na massa de um bolo. Você já pensou o que significa a palavra mistura? A palavra mistura aqui no caso seria reunir, juntar, misturar os ingredientes que vão dar ali aquele resultado do quê? De um bolo delicioso, aquele bolo que você vai escolher o sabor que você quer. A gente vai reunir, vamos juntar, agregar, somar, misturar todos os ingredientes, até que fique ali uma mistura homogênea, igual. Agora, já que nós falamos ali de mistura, nós vamos começar ali falando dela, mas a partir da matéria. O que é matéria, professora? É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, antes de nós falarmos especificamente das misturas, nós vamos falar das substâncias, que são elas que fazem a mistura. E as substâncias são partes da matéria. Existem dois tipos de substância, a substância simples e a composta. Qual que é a diferença, professora? Bem, a substância simples, ela é simples. O que quer dizer isso? Que ela é de apenas um elemento químico, nenhum outro mais, apenas um elemento químico. Eu trouxe aqui um exemplo para você, descrito, que é o O2, o oxigênio. Exatamente, é ele, somente ele, só este elemento nesta substância, nesse tipo de substância simples. E a substância composta, professora, como que é? O nome já diz, é composta por mais de um elemento químico. Mais de um elemento químico pode, então, formar essa substância. Aqui, no exemplo que eu trouxe para você, eu trouxe o CO, um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Veja, são dois elementos químicos que estão se unindo aqui, formando a substância composta. Quer dizer, então, professora, que na substância composta precisa ter dois elementos químicos? Necessariamente não. Pode ser dois ou mais, mas tem que ter mais de um elemento, dois ou mais, para caracterizar uma substância composta, ok? E essas substâncias, elas formam o que mesmo? Formam as misturas. Então, nós vamos ver os dois tipos de mistura. A mistura homogênea e a mistura heterogênea. Qual que é a diferença, professora? Bem, primeiro eu quero começar a falar para você do exemplo. O ar, o ar atmosférico, de onde nós retiramos o oxigênio que nós respiramos. Exatamente. É um tipo de mistura homogênea.
Por que, professora, que é a mistura homogênea? Você não falou ali que o oxigênio é só ele? Não, mas veja bem, ele está presente na atmosfera, onde nós retiramos, mas não está somente ele. Tem outros gases, né? Outras substâncias, por exemplo, o gás nitrogênio está ali. Mas eu pergunto para você, quando nós estamos respirando, nós conseguimos identificar? Não, né? Então, quando nós não conseguimos identificar os elementos dentro de uma mistura, nós a classificamos como mistura homogênea. E a mistura heterogênea, professora, como que é? A mistura heterogênea é aquela que nós identificamos mais de uma fase, ou seja, nós identificamos os elementos, as substâncias que estão envolvidas nesse tipo de mistura, a heterogênea. Agora eu quero contar para você alguns tipos de substâncias simples que fazem parte também das misturas. Aqui nós temos o O3, que é esse gás que faz parte ali da camada de ozônio, né? O mercúrio, o gás hélio. Você sabia que o gás hélio é um gás muito utilizado para encher balões, aqueles balões de festa bonito? Eles estão ali cheios do gás hélio. O gás nitrogênio, que está presente na atmosfera. O ferro é uma substância muito importante no nosso organismo, muito importante, com função ali de conduzir os nutrientes, o oxigênio ali na nossa corrente sanguínea. E nós temos também o enxofre. Então, estes são exemplos de substâncias simples. E agora, alguns exemplos de substâncias compostas. Nós temos 3 aqui. O gás carbônico, formado aqui então, né, por mais de um elemento químico. Da mesma forma, nós observamos a substância que é o álcool etanol, que tem mais de um elemento na sua composição, por isso que ele é composto, é uma substância composta, essa substância que é utilizada como combustível, né? E o cloreto de sódio, que nós observamos também mais de um elemento químico. O cloreto de sódio, aquele sal comum ali da nossa cozinha, que nós utilizamos ali no preparo de alimentos. Misturas homogêneas e heterogêneas. Vou destacar aqui para você, mostrando nessa imagem da mistura homogênea, este pedaço de bolo. Dá uma fome, né, de olhar, né? Que delícia. Você gosta de bolo de chocolate? Eu amo bolo de chocolate. E este bolo de chocolate, quando você olha para ele, você consegue identificar o ovo que está ali presente? Você consegue identificar o fermento, o leite, a farinha de trigo? Não, não é mesmo? Por quê? Porque trata-se de uma mistura homogênea. É aquela mistura que só tem uma fase. É uma mistura que nós não conseguimos identificar as substâncias que estão presentes nela. Por isso que nós chamamos de mistura também monofásica, que apresenta uma única fase. Sabemos que tem outros elementos, outras substâncias envolvidas, porém nós não conseguimos identificá-las. Aqui nós temos o exemplo contrário agora, na mistura heterogênea. Aqui tem uma imagem de um granito, né, que apresenta para nós a mistura heterogênea, que é aquela que tem mais de uma fase. Essa pedra granito é uma pedra que ela pode ser observada e distinguir até as cores do feldspato, do quartzo, da mica, que estão ali presentes nesse tipo de rocha, certo? Então, quando a mistura apresenta para nós mais de uma fase e que nós podemos identificá-las, nós chamamos de mistura heterogênea. Agora, vamos fazer um exercício? Bora lá sobre esse assunto aí, que a gente já tá craque? Já sabemos que mistura se refere à junção, à união de várias substâncias juntas. De acordo com o seu conhecimento, analise os produtos citados e os classifique no quadro como mistura homogênea ou mistura heterogênea. Então, veja bem, eu coloquei aqui para você alguns exemplos de substâncias. O que eu quero que você faça? Que você classifique. Essas substâncias ali, elas formam uma mistura homogênea ou heterogênea? Então, você vai classificar aqui o ar atmosférico, o aço, água com sal, água com areia, água com gelo. Um copo de água que tem gelo ali. O etanol com a água. Você vai classificar mistura heterogênea ou mistura homogênea?
Eu vou dar um tempinho para você anotar, resolver, fazer essa classificação e daqui a pouquinho eu volto para conferir com você a tua resposta, ok? Até já! E aí, galerinha, voltei. E eu voltei como? Para variar, curiosa. Estou curiosa para saber como você classificou. Pediu ajuda aí? Não tem problema. Todo mundo se envolve, todo mundo participa e a gente faz aquela troca de conhecimento, né? Isso é importante, a união. Vamos conferir então. Você classificou já, né? Vamos fazer a conferência então? Mistura heterogênea daqueles produtos que a professora colocou ali, o ar atmosférico, o aço, água com sal já dissolvido, água com areia, água com gelo e o etanol com água. Como ficou essa classificação? Vamos à mistura heterogênea? Quais são os produtos que se classificaram como mistura heterogênea? Água com areia e a água com o gelo. Então, desses produtos citados aqui em cima, nós classificamos esses dois apenas, por quê? Porque são os dois produtos, são as duas substâncias onde nós conseguimos o quê? Identificar as fases, isso mesmo, num copo de água, num recipiente aí que tem água e areia, nós conseguimos identificar ali a água e a areia ali no fundo do recipiente, não é verdade? E também um copo de água com gelo. Mesmo sendo água, mas está em outra fase, a fase sólida e a fase líquida, onde nós conseguimos observar. A classificação da mistura homogênea ficou o ar atmosférico, né, que é onde nós não conseguimos identificar os gases presentes ali na atmosfera, o aço, que ele é um composto ali de várias substâncias que nós não conseguimos, é um tipo de substância sólida. A água com sal dissolvido, nós não conseguimos identificar ali onde que está o sal ali na água. E o etanol, o álcool com água também, que se torna ali para nós uma mistura homogênea. Fez dessa forma? Tenho certeza que sim. Parabéns, ok? Vamos reforçar um pouquinho as misturas, porque eu trouxe aqui para você uma outra imagem que eu quero que fique bem esclarecido. Mistura heterogênea, olha bem, aqui nós temos o quê? Um copo com água e óleo. Nitidamente nós identificamos duas fases. Mas que fases, professor, que você está falando? Eu não estou entendendo. Veja bem, o óleo é uma fase, a água é uma outra fase. Nós conseguimos identificar as substâncias, os elementos que estão envolvidos nessa substância. No caso aqui, o óleo e a água, duas fases. E a mistura homogênea, aquela que apresenta uma única fase, não é possível identificar os elementos, as substâncias envolvidas. E aqui a gente tem um exemplo desse copo de água com sal dissolvido. Fala para mim, você consegue identificar o sal aqui? Se a professora não contasse para você, você ia conseguir distinguir o sal presente nessa mistura? Não.
Então, essa é uma característica importantíssima da mistura homogênea, que é não conseguir identificar as substâncias que estão presentes nela, ok? Eu quero, então, deixar isso reforçado para você. Soluções. Agora nós vamos falar de solução. É diferente, professor, daquilo que nós estávamos falando até agora? Não. Eu vou te contar uma novidade. As misturas homogêneas também são chamadas de solução. A mistura homogênea. Lembra que a professora mostrou agora há pouco ali aquele copo de água com o sal dissolvido? Aquilo ali é um tipo de solução, é um exemplo. Soluções que podem ser formadas por sólido, líquido e gasoso. Então, a solução, ela não precisa necessariamente ser líquida. Existe também um outro tipo, que é a gasosa, forma de gás, e também o tipo de sólido, líquido e gasoso. Esses três tipos de soluções. Os componentes de uma solução são chamados de solvente e soluto. Então, veja bem, para que tenha uma solução, antes precisa do quê? Da união do solvente com o soluto, para que estes, então, formem o quê? As soluções. Vamos conhecer, então, os tipos de soluções que a professora falou. A solução líquida. Então, nós temos aqui o exemplo de uma solução líquida, né? Nós temos aqui o cloreto de sódio, aquele sal comum de cozinha que nós usamos. Ele, portanto, é o soluto, o sal. Por que, professora, que ele é o soluto? Porque ele vai ser dissolvido na água, que é o solvente, o H2O aqui para nós. E juntos, essas duas substâncias vão formar uma solução para nós. E depois nós temos o exemplo da solução sólida, aqui nós temos o aço, né, que tem ali a presença de ferro, entre outras substâncias sólidas. Nesse tipo de solução, somente elementos sólidos que vão ser fundidos, vão ser derretidos ali, vão se unir e depois vai dar ali a junção e esse tipo de mistura que nós não conseguimos identificar as substâncias que estão ali presentes no aço, mas nós sabemos que tem. Que fique claro que é um tipo de substância sólida, onde apenas as substâncias envolvidas são substâncias sólidas. E a solução gasosa. Todos os componentes também, aqui nesse caso, todos os componentes estão na fase, no estado gasoso. Quando nós observamos, por exemplo, né, o ar atmosférico, quando nós pensamos, não observamos, quando nós pensamos no ar atmosférico, nós sabemos que ali tem nitrogênio, oxigênio. A propósito, nós temos em média de 75% a 80% da presença de nitrogênio na camada atmosférica. E o oxigênio, entre outros gases. Porém, nós não conseguimos identificá-los, né? Então, este aqui é um tipo de solução gasosa, onde todos os elementos envolvidos estão na fase gasosa. O que é o solvente? É chamado de dispersante, ou seja, é aquilo que permite que o soluto seja distribuído ali em seu meio, no seu interior. Então, o solvente aqui, para nós temos aqui o exemplo da água, ela vai permitir que o soluto se dissolva, que ele se envolve, que ele se misture, que se incorpore ali, de tal forma que não vai ser identificado ali junto com este solvente. E o soluto, como nós estamos falando dele, né, já há algum tempo, é essa substância que é dissolvida em um solvente. No caso aqui nessa imagem, né, nós temos aqui uma colher de açúcar, mas poderia também ser uma colher de sal. Nós podemos e devemos classificar essas duas substâncias como soluto. Essas duas substâncias são dissolvidas, podem ser dissolvidas ali na água, né, que é considerado ali o solvente para nós. Então, a substância é o soluto, que tem essa capacidade de ser dissolvido ali no solvente. A medida é feita em massa e a unidade da medida pode ser feita em gramas, quilo ou miligramas desse tipo de soluto, ok? Agora aqui uma situação de solvente e soluto. Nós temos aqui o sal como soluto, a água como solvente e a solução é essa mistura aqui, ó, de sal e água, uma solução.
que tem como característica também ser homogênea, igual, de uma única fase, né? Então, o sal e a água, o soluto, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, aquele sal que a gente usa ali para o tempero dos alimentos, e a água, que é o solvente. E a água, gente, ela é conhecida, em se tratando de soluções, como um dos maiores solventes ali dentro das soluções. E uma outra situação é o solvente e a solução. Aqui nós temos o exemplo do ácido acético e a água. O soluto é o ácido acético, o solvente é a água. Então, aqui nós temos o ácido acético como soluto, a água passa então a ser quem? O solvente. E nós vamos ter, com a união dessas duas substâncias, o quê? Uma solução que é chamada de vinagre, nesse caso aqui, tá? Do ácido acético com a água. A solução será para nós o vinagre, ok? Vamos agora fazer um exercício? Sobre as soluções, sabemos que é necessário a presença de um solvente e de um soluto para que as mesmas ocorram. Com base nessas informações, responda: é correto afirmar que o sistema precisa obrigatoriamente apresentar duas fases ou mais e sempre possuir um líquido com outra substância dissolvida? Vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta para conferir, ok? Anota e responde aí, a gente já confere juntos. Até já! Oi, turma! A professora voltou e voltou curiosa. Vamos lá conferir? Tenho certeza que você mandou bem. É correto afirmar que o sistema precisa obrigatoriamente apresentar duas fases ou mais e sempre possuir um líquido com outra substância dissolvida? É correto afirmar isso? As soluções são sistemas homogêneos, formados pela mistura das substâncias. Não é necessária a presença obrigatória de um líquido. Não é. Temos as soluções que são sólidas, gasosas. Há soluções que são feitas somente de sólido ou de substâncias gasosas, ok? Mandou bem? Foi assim? Parabéns, tá fera. O que nós vimos na aula de hoje? A diferença entre substâncias e misturas, a diferença de substância simples e de substância composta, a diferença de mistura homogênea, de mistura heterogênea, as soluções nas misturas homogêneas, o que é uma solução e os seus tipos, o que é um solvente e o que é um soluto. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, a gente se encontra no próximo tema. Espero que você tenha feito muitas anotações e que essas possam te servir. Até a próxima aula!